Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Ellen Costa. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 4º ano de Língua Portuguesa, texto 6, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a crônica, que pertence ao campo artístico literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem destaque a mais são EF15LP01, EF15LP16, EF35LP07, EF35LP25 e os descritores são D8, D7, D13. As habilidades destacadas se referem à leitura, à compreensão, à escrita de textos do gênero textual crônica, contemplando suas características composicionais, estilísticas e temáticas. Também se referem à leitura e à compreensão de textos narrativos com a colaboração dos colegas e com a ajuda do professor. A utilização de conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação do discurso direto, a criação de narrativas ficcionais utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto. Os descritores estão relacionados à identificação de efeitos de ironia ou humor em textos variados, à identificação do conflito gerador, do enredo e aos elementos que constroem a narrativa. Vamos agora iniciar o momento compreender do texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores. A atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente uma revista em quadrinhos, um livro de fábula e uma crônica, publicada em um jornal ou em uma revista. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade na qual irão explorar esses diferentes portadores de textos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução coletiva proposta para a questão 1, incentivem os alunos a expressarem suas compreensões e restrições. Observem quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a realização da leitura do texto do quadro Super Dica, observem o nível da fluência leitora do aluno. Caso julguem necessário, citem outras dicas até que os alunos consigam acertar qual será o gênero textual estudado. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
Vamos agora para a proposta da atividade 2. Na atividade 2, eu leio o texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente dicionários. Os dicionários serão utilizados para a resolução da questão 4, proporcionando aos alunos uma ação de pesquisa autônoma. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento. Não desprezem o momento proposto para a leitura silenciosa, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Durante a realização da leitura compartilhada, aproveitem para observarem o nível da fluência leitora dos alunos. A proposta para a resolução da questão 2 e 3 será feita nos trios já formados anteriormente. Portanto, é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observarem como os alunos lidam com essas questões. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 4. Como a proposta para a resolução das questões 5 e 6 é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores. Na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente felipetas de papel com as sentenças propostas na questão 2 e um saco surpresa. Esses materiais serão importantes para que seja realizada uma atividade na qual os alunos simularam um debate sobre o texto lido. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a proposta da leitura compartilhada do texto, apresentado na questão 1, incentive os alunos a se voluntariarem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indique a leitura de um parágrafo para cada aluno, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Prossigam a atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 2 é em grupo, portanto, é importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observarem como os alunos lidam com essas questões. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar um momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto.
Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores. Na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um equipamento multimídia para a exibição de um quadro com as características do gênero textual crônica ou um cartaz. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma ampliação de conhecimentos sobre o gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução das questões 2 e 3, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores. Na atividade 5, eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Aproveitem o momento da leitura do texto do quadro Só para Lembrar para relembrarem, junto com os alunos, as principais características do gênero textual crônica, tais como: é um gênero textual geralmente curto, é construído a partir de fatos do cotidiano, tem como objetivo entreter os leitores e, ao mesmo tempo, levá-los a refletir sobre a vida e os comportamentos humanos. Por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos durante a produção textual, objetivando que eles possam atender aos requisitos básicos da escrita desse gênero textual. Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos dos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores. Na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com o seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A autoavaliação da produção escrita é para o aluno o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita desde cedo o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas produções. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita desde cedo o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Possibilita também uma reflexão sobre as diferentes possibilidades de uso da linguagem e seus efeitos sobre o interlocutor para que possam tomar decisões sobre o que dizer e como dizê-lo. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo e de planejar novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática.
e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 6. Até o próximo vídeo!